Esta é mais uma aula de Photoshop do portal Backstudio e quem vos fala é Fábio Beccari. Fiquei um tempinho afastado das gravações devido à correria de trabalho no final do ano. Na minha profissão, né, que trabalha com impressos, trabalha com design gráfico, trabalha com desenvolvimento de websites, as empresas todas estão renovando para o próximo ano, então de novembro, outubro até janeiro é embaçado de trabalho, né? Por isso eu dei uma paradinha, mas nada que não sobre um tempinho para gravar uma ou outra. Logo teremos novidades no portal com a sua reestruturação geral, né? O novo portal será lançado em breve com mais novidades, parcerias com outros sites, novas colunas, novos colunistas, novos cursos. O site deixa de ser ligado à minha empresa e vai se tornar uma empresa independente, onde vai crescer bastante, tenho certeza disso. Então vamos lá à aula. Nesta aula você vai aprender a criar um efeito de texto com ouro e diamantes, que já é um efeito bem conhecido, principalmente em lojas de joias, você vê bastante impressos com esse tipo de efeito, e também em luta de boxe, um monte de lugar tem esse efeito. E o pessoal pede muito. Já vi tutoriais inclusive desse efeito aqui, mas eu aprendi a fazer de uma forma muito tempo atrás, porque já é um efeitinho também bem conhecido, mas muita gente pede, então vou ensinar. Então vamos lá, eu vou criar um novo documento, File New, vou selecionar este preset da web no tamanho de 1052 por 864, mas o tamanho fica a seu critério, não precisa ser este tamanho de documento aqui não, é só um texto mesmo. Então eu vou trabalhar aqui na resolução web 72, Color Mode RGB, o background já início vou deixar em branco mesmo, 8 bits e clicar em OK. Então está lá o background criado. Eu vou criar primeiro passo a textura de diamante que vai ser aplicado dentro do texto. Para isso eu vou criar um novo layer. Eu vou criar aqui um pattern de preenchimento. Este pattern eu vou criar neste documento inteiro mesmo, depois eu deleto e começo utilizando o background novamente. Então faça o reset das cores pressionando a letra D do seu teclado ou dando um cliquezinho aqui, ó, nesse preto e branco aqui em cima aqui da Color Swatch. Vá no filtro mais conhecido do Photoshop, que é o de nuvens, vai lá em Filter, Render Clouds. Aí você fez suas nuvens e agora para criar o diamante é mais simples ainda. Você vai em Filter, a opção de distorção, filtro de distorção, selecione aqui a opção vidro, que é o Glass. Clica aqui, você vai configurar, olha só, já está criado porque eu fiz um teste antes. Você vai colocar a distorção em 20, que é o valor máximo. Smoothness, que é a suavidade, você deixa em 1. A textura você escolhe essa aqui, Tiny Length. Scale, você coloca em... aí vai variar de acordo com o documento, né? Para que fique algo parecido realmente com o diamante. Pode habilitar o invert ou não aqui, né? Fica similar aqui. Vou colocar o valor aqui em 90%. Para esse tamanho de documento, mas pode variar de acordo com o documento que você tenha criado, que fique com essa aparência mais ou menos. Clique então em OK. Só que ficou um pouquinho escuro, e com um ajuste destrutível de levels eu vou clarear um pouquinho essa textura. Pressione Ctrl L ou vá em Image, Adjustments e opção Levels. Eu vou pegar o slider central aqui, que corresponde aos tons médios. Vou clicar e arrastar um pouquinho para a esquerda, já dá uma clareadinha. Pegar o branco, que corresponde às luzes fortes, highlights, e clicar e arrastar aqui um pouquinho para cá. Então ficou o valor de 217, 1,34 aqui e 0 aqui. Mas não é uma receita de bolo, você pode alterar e fazer os testes da maneira que você quiser. Então tá aí a textura, eu vou transformá-la em um pattern. Então eu vou lá pelo comando Select, a opção All, que é o Ctrl A, que seleciona todo o canvas aqui. Agora vou em Edit e selecione a opção Define Pattern, definir como um preenchimento. Vou definir aqui o nome, você coloca o nome, vou colocar como diamante. Deixa eu só tirar as novas mensagens disponíveis aqui, né? Que subiu um negocinho que eu não conectei na internet, então sobe informação até umas horas aí. Diamante. E clicar em OK. Agora eu posso deletar, retiro a seleção com o comando Ctrl D ou Select Deselect. Clico aqui na minha textura e arrasto para a lixeira. Já está definido o meu pattern. Agora eu vou criar o texto.
Vou aproveitar aqui, eu vou até conectar na internet já para não ficar aparecendo essas mensagens chatas aí. Deixa eu ir rolando a conexão e beleza. Então é o seguinte, eu vou criar o texto aqui. Eu vou utilizar esta fonte Arial Rounded MT Bold, mas você pode utilizar qualquer fonte que seja espessa, que não seja fininha, que não ficar feio o efeito, porque você precisa da textura que apareça do diamante dentro da fonte. Então eu vou clicar aqui, inicialmente o texto em preto, vou escrever aqui, pode ser back mesmo, está em branco o texto, né meu filho? Vou colocar aqui em preto, a cor do texto, você clica aqui em cima para mudar a cor do texto, né? Quando um texto selecionado, clica aqui e muda. Pressionar o comando Ctrl T ou Edit Pre-Transform, Shift pressionado para aumentar proporcionalmente, barra de espaços, depois você segura aqui, arrasta para cá, posiciona, Shift de novo, pressiona e aumenta aqui, ficando desta forma, um pouquinho maior só, um pouquinho maior, e pressiona Enter para aplicar a transformação. Então tá certinho aqui meu texto. E eu vou trabalhar apenas com Layer Styles para aplicar tanto aquele pattern de preenchimento como o efeito de ouro no texto. Então eu vou dar um duplo clique aqui no layer de texto e no cantinho para que abra as opções aqui de Layer Styles. A primeira opção que eu vou aplicar será um Stroke. Eu vou clicar aqui no Stroke. Vou mudar a cor deste Stroke, né, para visualizar aqui a espessura. Vou colocar a cor aqui em só provisoriamente em vermelho, só para visualizar a espessura que vai ficar. Também não é um valor certo, que depende da fonte que você está usando. É algo que fique melhor, assim que não, olha, que nem aqui colou muito. Então você muda a posição deste stroke, né, do contorno, para o modo center. Então fica melhor porque ele centraliza dentro do texto. Então vou colocar aqui o valor de 11 pixels. 11 pixels neste caso, neste tamanho de fonte, mas que fique com uma aparência mais ou menos assim. Agora eu vou mudar a coloração deste texto para o modo color, uma cor chapada, uma cor única, para o modo gradient, colocar etapas de cores. Então eu mudo aqui neste fill type para o modo gradiente. Eu vou dar um clique aqui nesta barra gradiente que está do preto para o branco para editar as etapas do gradiente da maneira que eu quiser, que vai simular o efeito de ouro. Então vou dar um clique aqui, abre o Gradient Editor. Eu vou dar um duplo clique nessa primeira etapa aqui embaixo que está em preto, duplo clique, vai abrir aqui para selecionar a cor que eu quero. Eu vou clicar neste tomzinho aqui, ó, do slider aqui de cores, do Hue, que é chamado, para pegar um tom de amarelo. Eu vou pegar um tom de amarelo um pouquinho escuro, desta forma mais ou menos. Clicar em OK. Agora mais ou menos aqui eu vou dar um clique, ele cria uma nova etapa do gradiente. Agora eu dou um duplo clique novamente e vou selecionar um tomzinho menos saturado. Já abre, né, com aquela coloração, né? Só naquele caso ali que não vai abrir, mas espera aí. Então aqui eu coloco este tom mais ou menos. Se você quiser copiar as informações aqui que aparecem aqui para fazer a cor exata, eu estou fazendo no olhômetro mesmo. Um tom dourado menos saturado e mais claro, clicar em OK. Agora esta parte aqui dou mais um clique, aqui cria uma nova etapa, duplo clique e altera a cor, coloco um tom mais saturado, mais ou menos aqui. E esta última aqui que está em branco, dou um duplo clique, volto lá para o dourado, pelo Hue aqui dou um clique, selecionar uma cor um pouquinho mais escura, desta forma aqui, e dou um OK. Eu vou salvar este dourado, né, para que já fique salvo aqui nos meus presets, futuras utilizações. Clico aqui com o nome, coloco um nome, né, vou colocar como ouro, clico aqui em New, então ele já cria um preset deste ouro aqui para mim, dou um OK. Eu vou mudar esta opção Align with Layer, porque Align with Layer, o que significa isso? Ele está aplicando um gradiente, só que ele está alinhado a todo o tamanho do documento. Agora, se eu desabilito isso, ele se limita este gradiente só ao tamanho onde estão os pixels do layer, que no caso é o texto. Então eu clico aqui, ele até muda um pouquinho aqui. Só que agora eu vou colocar o ângulo para começar daqui, ó, começo do texto, ó, o cantinho superior esquerdo do texto, mais ou menos 135, 120 e pouquinho, mais ou menos nesse esquema aí. Scale
Você pode modificar também para uma melhor aparência, né? Vou dar a escala aqui, colocar uma escala em uns 110%, tá, beleza. Agora mais um estilo. Eu vou aplicar o Pattern Overlay, que vai ser o diamante dentro do texto através de um Layer Style. Pattern Overlay. É aplicado o padrão aqui, só que eu clico aqui e seleciono lá embaixo o último aqui, que é o que eu criei com os diamantes. Então eu dou um clique aqui, já muda, olha só que bonito já o efeito. Aqui eu não preciso mudar nada. Eu vou aplicar apenas essa opção Snap to Origin. Isso faz o quê? Com que a textura seja aplicada certinho ao tamanho do documento. E como o documento é o mesmo tamanho da textura, vai ficar centralizado certinho do jeito que é a textura. Então eu clico aqui nessa opção, para ver que já mudou aqui dentro. Agora eu vou aplicar um Bevel Emboss, que vai realmente dar a característica de ouro a este contorno dourado, né, que não aparece nada com ouro até agora. Então eu vou dar um clique aqui, Bevel Emboss. Agora já tem uma aparência melhor, né? Eu vou até, se bem que eu posso até mudar depois uma etapa do gradiente aqui, que não está tão legal aqui não, né? Essa parte aqui. Bom, mas vamos ver como é que vai ficar aqui depois que eu modificar. Então no Bevel Emboss, eu vou no estilo, em vez de colocar o Inner Bevel, eu coloco Stroke Emboss, ou seja, ele vai agir só no stroke, no contorno, no stroke que foi aplicado aqui. Depth, vou deixar em aproximadamente 120, 123, no caso está aqui. Size eu vou deixar no padrãozão. E aqui, o Gloss Contour, isso é importante que já dá o efeito mais realista. Vou dar um clique aqui e clicar nesta opção aqui, que são dois cumes aqui de pirâmide, chamada Ring Double. Em outras versões chamado Double Ring. Então vou dar um clique aqui, ele aplica, olha, agora o efeito ficou realmente parecido com ouro, ao contorno do texto. E só vou modificar aqui no stroke uma etapa do gradiente que eu não achei que ficou boa não, que foi essa aqui, ó. Deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui, colocar mais puxada para o amarelo aqui, um pouquinho mais claro. Clicar em OK. Essa outra aqui eu vou colocar um pouquinho mais saturado. OK. E essa aqui um pouquinho mais assim, tá legal, desse jeito aqui. E clicar em OK. Vamos ver como ficou, deu uma aparência bem melhor ao texto, né? Fica bonito o resultado. Clicar em OK aqui, olha só que legal. Aí tem os outros efeitos, você pode até testar depois, colocar um Drop Shadow, uma coisinha bem suave aqui no texto. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aumentar o size um pouquinho. A distância está em 5, size. Vamos ver como é que está assim. Só uma coisinha mínima mesmo para dar um destaque. Dá um OK aqui. Agora eu vou fazer uma mudança desse background. Preto para o branco mesmo. Vou colocar aqui assim, daqui para cá. Deixar dessa forma aqui. Tá bom desse jeito. Só um. Opa, deixa eu mudar aqui o texto. Posição. Posicioná-lo mais ou menos aqui. Aí dá para fazer aqueles efeitinhos já conhecidos, né? Que é duplicar o texto. Alt pressionado, clique e arrasta também com o Shift pressionado, mantendo o alinhamento. Vá lá em Edit, Transform, Flip Vertical, vou fazer aquele efeito de sombra. Aí você cria, aqui tem um lance interessante para explicar, que com certeza muita gente tem dúvida quanto a isso. Então eu estou aqui neste layer da cópia, certo? Este layer é aplicado diversos estilos a ele. Isso é até uma dúvida que me mandaram, nossa, uma porrada de vezes já me mandaram essa dúvida aqui. Um layer que tem um texto ou um objeto, um shape, seja o que for, que tem styles. Quando é usado uma máscara para esconder ou revelar este layer, some o conteúdo mesmo, os pixels, mas ficam os layers styles. Então, olha o que acontece aqui neste caso. Eu vou criar uma máscara a este layer aqui, porque eu vou fazer aquele efeito tipo de reflexo. Então, vou dar um clique aqui para criar a máscara. Vou aqui do preto para o branco, do preto, selecionar a ferramenta gradiente, está do preto para o branco aqui o meu gradiente, do modo linear. Vou mais ou menos daqui, clicar e arrastar aqui para cima. Então, ele sumiu o que? Sumiu o shape, a cor do texto original, os pixels do texto, mas foram mantidos os estilos. Não sumiram os estilos. E por que não?
Agora, se eu der um duplo clique aqui no cantinho para abrir o Layer Styles, na opção Blending Options Default, você seleciona esta opção aqui, ó, Layer Mask Hides Effects, ou seja, a máscara irá esconder também os efeitos. Então você clica aqui, olha só o efeito, que bonito. Aí esconde realmente e clica em OK. Show de bola. Agora eu vou reduzir um pouquinho a opacidade. Vou até para arrumar um pouquinho mais essa máscara aqui. Dá para dar um desfoque, para não ficar tão igual assim retinho. Você pode aplicar, depois que você faz um gradiente na máscara para dar esse efeito de fade nessa transição suave, vai em Filter, Blur e use o Motion Blur na vertical. Coloca um desfoque aí de uns 80 pixels, né? Você mexe aqui, deixa com o valor de menos 90 aqui, né? Ou 90 ou menos 90, que ele dá um desfoque não tanto assim, vou colocar um desfoque de 60 só, ou menos 50 pixels neste caso aqui, né? Mas faça seus testes, você vai ver o resultado. Então não fica tão igual, fica melhor o resultado. Bom, outro destaque que você pode criar é criar um layer acima. Selecione a ferramenta Brush, pressionando a tecla B ou clicando diretamente aqui na ferramenta. Mude a cor aqui do foreground para branco, pressione X, você altera entre o branco e o preto aqui, né? As cores do background e foreground. Então fique em branco aqui. Clica com o botão direito, seleciona brush bem suave, ó, esse aqui mais ou menos. Depende do tamanho que você criou o texto aí. No caso aqui eu utilizar uns 20 pixels de tamanho de brush, porque o documento é grandinho. E um brush bem suave. Dê um cliquezinho, ó, em cantos aqui do texto, ó. Então você vai criando com efeitos de brilho, ó. Tá vendo? Olha só os efeitos, que legal, ó. Pode até aumentar um pouquinho mais com os colchetes de tamanho aqui, ó. Dá um cliquezinho aqui, um outro aqui, e assim vai dando um destaquezinho de brilho. Depois eu vou aplicar um estilo a esses aqui, aqui e aqui. Eu dou alguns cliques, criando então esses efeitos como simulando o brilho, né, do diamante, o brilho do ouro do reflexo. Olha só que efeito bonito no texto, né? E fácil, boiada fazer esse efeito, né? Muita gente pede isso aí, nossa, eu me vencendo pelo cansaço, porque esses efeitos que tem muito na internet assim, eu não costumo gravar, mas o pessoal me vence pelo cansaço. Então eu vou aplicar também aqui a este layer, dar um duplo clique aqui no canto, aplicar um estilo a ele. Será um Outer Glow. Vou colocar um Outer Glow, um brilho externo. Mesma cor, um amarelinho, só colocar um pouquinho mais saturado aqui o amarelinho de brilho, ó, para combinar com o ouro. Um amarelinho um pouquinho mais saturado, só que eu vou reduzir a opacidade. Então dá um brilho bem mais realista. Olha só que legal o efeito. Então, tá aí sanada a dúvida do pessoal. Um efeito realmente muito bonito e muito fácil, utilizando apenas Layer Styles, um pouquinho só de criatividade. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que também me venceram pelo cansaço. Criar um quebra-cabeças, né? Aquela lá que, nossa, já foi muito explicado isso aí, tem vários tutoriais disso na internet. Eu faço até de uma maneira diferente, né? E vou explicar então para vocês também como criar o quebra-cabeças, né? Não sei se vai ser o quebra-cabeça, mas eu vou explicar o quebra-cabeça também em futuras aulas. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, muita saúde para todos.